Diogo Dias, presidente do Conselho do Hospital Porto Dias. É um prazer estar aqui te recebendo e dando a sorte para um painel maravilhoso como o que eu tive nessas discussões tão ricas. Diogo, a palavra é toda sua. Obrigada. Cláudia, bem impressionante que a gente ouviu aqui nesse último painel. A gente queria muito contar com a presença de um representante do Hospital Mãe de Deus, que foi profundamente afetado pela enchente do Rio Guaíba ano passado. Tive a oportunidade de fazer o convite pessoalmente para a irmã Marileda em um evento da ANAP também. E fico muito feliz com a sua presença, viu, irmã? E com um dos demais palestrantes também para estarem conosco e compartilhar aí esse conhecimento, essa experiência. Eu vou chamar os demais componentes aqui no nosso painel. Vou fazer em ordem alfabética. O Evandro Moraes, que ele é superintendente administrativo do Hospital Moinhos de Vento, também em Porto Alegre, e o hospital que também teve uma atuação aí na cadeia de reação a esse evento extremo aí do ano passado. Evandro, bem-vindo. Muito bom dia, Diogo. Um prazer estar conectado com vocês. Um bom dia a todos. O próximo componente, Dr. Guilherme Schettino, que ele é diretor superintendente de responsabilidade social e sustentabilidade da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. É alguém que tem uma atuação muito focada no tema que a gente está discutindo aqui hoje. Bem-vindo, doutor Guilherme. Bem, bom dia, Diogo. Obrigado aí pelo convite de participar desse painel. Por último, o Dr. Paulo Chapchap, diretor de estratégia corporativa do Grupo Santa Joana, um executivo com bastante experiência, bastante rodagem, trânsito e relacionamentos na indústria há bastante tempo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite, Diogo, e parabéns pelo evento que vocês organizaram aí a partir do Porto Dias. Eu acho que é um ano que a gente tem que chamar a atenção para o que os hospitais devem fazer na sua gestão para apontar os riscos das suas localidades, como ficou bem evidente no painel, para mitigar esses riscos. O que devem fazer na sua gestão para garantir a continuidade do negócio, então, matrizes de risco, probabilidades de que aconteçam eventos, e aí como mitigar isso. E, principalmente, reconhecer que a gente tem uma pegada ambiental pela natureza das nossas atividades e tem como nós agirmos individualmente como instituições, eu digo, para também mitigar o impacto das mudanças climáticas. Então, parabéns pela iniciativa. Acho que é super importante e fala muito sobre o Hospital Porto Dias. Obrigado, doutor Paulo. Bom, eu, como mediador aqui dessa discussão, queria começar provocando o doutor Guilherme Schettino, que ocupa uma posição de atuação bem específica no tema desse painel. Apesar de médico ao longo dos últimos anos, pelo desafio que assumiu, se aprofunda bastante no tema, e eu queria, assim, e se aprofunda numa instituição que é farol para todos nós no Brasil, né? Assim como todas as demais aqui presentes no nosso painel, mas o Einstein realmente tem um protagonismo, tem uma atuação bem relevante, e esse tema, eu sei que essa cadeira do Dr. Guilherme acaba tendo uma atuação específica, né? Doutor Guilherme, eu queria te perguntar o que é prioridade nessa agenda do Einstein de atuação relacionada ao impacto que os hospitais, que o sistema de saúde como um todo tem em clima e meio ambiente, e também se existe alguma agenda específica sobre reação a esses eventos extremos como os que a gente acabou de ouvir no painel que nos antecedeu. Diogo, mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. É um prazer, então, participar desse painel junto com você, né? E também reencontrar o Evandro, reencontrar o Paulo, mesmo que a distância é sempre muito bom estar junto com vocês, né? E parabenizar a ANAP por trazer este tema em discussão, né? O que a gente tem, eu acho, que no Einstein pensado o que
instituições de saúde devem se preocupar quando a gente discute mudanças climáticas e saúde, né? Eu acho que, na verdade, todos, né, devem estar extremamente preocupados com o impacto das mudanças climáticas, mas como somos instituições de saúde, o que a gente deve estar mais atento, né? Então, eu acho que primeiro, assim, e foi muito discutido até agora, quais são os impactos das mudanças climáticas na saúde da população, particularmente na saúde da população que é atendida por cada um de nós, né? E a gente sabe que os impactos eles são muito importantes, né? Acho que nós estamos aprendendo, e às vezes aprendendo com dores, né? Quais são os impactos das mudanças climáticas aí na saúde populacional, né? Está muito claro, né, o impacto das ondas de calor no agravamento da saúde de algumas faixas da população que nós atendemos, né? Quando existe uma onda de calor, nós vimos muito bem isso acontecer ano passado aqui em São Paulo, né? Aumenta muito a procura nas nossas unidades de pronto atendimento, de pacientes nos extremos de faixa etária, né? Crianças, né? Adultos com comorbidades. Aprendemos a nos preocupar também com as gestantes nesses momentos de ondas de calor, né? Geralmente, as ondas de calor elas vêm acompanhadas de aumento da incidência de doenças infecciosas transmitidas por mosquitos, né? Ou veiculadas pela água. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, assim, ano passado, nós tivemos uma particularidade climática aqui na cidade de São Paulo, né, com muito calor, e também com aumento da poluição atmosférica, né, isso muito causado por queimadas em florestas aqui no estado de São Paulo, mas também no centro-oeste e na região norte do Brasil, junto com o aumento de casos de dengue e mesmo de doenças respiratórias, né? Isso tudo veio mais ou menos junto. Nós batemos todos os recordes de atendimento nas nossas unidades de pronto atendimento. A demanda por internação aumentou muito, isso fez ocupar os leitos do hospital de uma maneira que não estava prevista, né, quando a gente acompanha as séries históricas aqui do hospital. Isso impactou na nossa capacidade, por exemplo, de fazer cirurgias eletivas por falta de leito disponível para a internação dos pacientes, né? Então, a gente tem que entender que, mesmo quando nós não estamos discutindo com catástrofes ambientais, como foi mostrado no painel anterior, né, as mudanças climáticas elas trazem uma mudança na demanda de atendimento, no perfil de atendimento das nossas populações, e a gente tem que estar preparado, né, para atender esta demanda agravada pelas mudanças climáticas, né? Eu acho que o outro ponto importante e que já foi discutido também é como é que a gente se prepara, né, para atender a uma população
que foi submetida a uma catástrofe climática, e aí foi dado os exemplos, né, do Rio de Janeiro, Porto Alegre. Nós vivemos isso aqui na região, no litoral norte de São Paulo, há 2 anos atrás, né? Então, acho que todos nós estamos disponíveis para ajudar a região que está afetada aí mais diretamente com essas catástrofes. Aqui no AIS a gente tem um grupo de catástrofe, né? Um grupo de catástrofe que é treinado especificamente para isso, né? Que quando existe uma catástrofe em qualquer lugar do Brasil ou mesmo fora do Brasil, a gente entra em contato com as forças públicas de segurança e nos colocamos à disposição, né, de mandar um grupo especializado ao atendimento de catástrofe para apoiar o que está sendo feito pelas instituições de saúde, pelas forças públicas de segurança nesse momento. Mas existe uma preocupação muito grande, né, de nós nos organizarmos e garantirmos a nossa operação quando alguma das nossas unidades de saúde está também próximo de uma região de uma catástrofe climática, né? Hoje o AIS tem 86 unidades de saúde, 86 unidades, sendo 60 dessas unidades de saúde. A gente tem uma preocupação de como garantir a capacidade de operação de cada uma dessas unidades, fazendo simulados e previsões de diferentes tipos de acometimento. E um outro ponto, né, eu acho que aqui é o principal aspecto que nós vamos discutir, é como é que a gente se compromete em diminuir o impacto das nossas operações sobre o meio ambiente, né? Então, como é que eu garanto e quais são os meus esforços para continuar atendendo um número de pacientes cada vez maior, mas emitindo menos gás de efeito estufa, utilizando e consumindo menos água, gerando a quantidade menor possível de resíduos, daquele resíduo que eu preciso de gerar, que eu recicle a maior parte possível desse resíduo. Como é que eu diminuo a geração de resíduos infectantes, que a gente sabe que os resíduos infectantes eles têm que ter um tratamento especial, e é um tratamento que consome mais energia, que gera mais gás de efeito estufa. Como é que eu diminuo ao máximo o meu consumo e a geração de resíduos plásticos, né? Eu acho que essa é uma outra discussão importante nesse momento, né? A atividade médica consome muito plástico, gera muito resíduo plástico. Então, como é que a gente faz o dever de casa? Como é que a gente se compromete, né? Como é que a gente torna o nosso compromisso de diminuir o nosso impacto ambiental público dentro da instituição? Como é que a gente torna isso compromisso público mesmo para fora de dentro da instituição? Isso a gente acha que traz uma força muito grande aí em relação ao adquirir a nossa... Oi? Desculpa te interromper, eu já quero te fazer uma pergunta para aprofundar exatamente no que o senhor está falando agora. Mas a gente acabou atrasando um pouco a agenda. O Dr. Paulo Chap vai precisar sair um pouco antes do encerramento do nosso painel, e eu queria ter a oportunidade de ouvir ele como executivo bastante experiente, que faz parte do conselho e já participou de diretorias de diversos hospitais filantrópicos, PROAD, privados, desculpa. E eu queria fazer uma pergunta, uma provocação, na verdade. Na sua carreira, doutor Paulo, o senhor já presenciou, só o doutor Paulo na tela, por favor, pessoal do bastidor, o senhor já presenciou os hospitais a fazerem diversos processos ali de certificação, uma gestão baseada em processos, em indicadores, em medir indicadores e tomar decisões baseadas em o que a gente precisa ajustar
ajustar rotas, ajustar caminhos e corrigir. Nesse tema específico, como é que o senhor enxerga que nós estaremos daqui a 5, 10 anos? Eu não vou cravar uma data, mas vou colocar um futuro distante o suficiente para a gente ter um cenário um pouco diferente do que a gente tem hoje, no sentido de ter ações assertivas no número grande de hospitais e medir, inclusive, ter selos de qualidade relacionados a isso. Eu queria muito sua visão de futuro relacionada a esse tema. Obrigado pela pergunta, Diogo. Em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha um pouco disso que os panelistas antes mostraram, que o impacto que nós, como hospitais, temos, não na resolução dos problemas causados pelas mudanças climáticas, mas na prevenção de problemas que causem mudanças climáticas, como o Guilherme estava colocando aqui na parte final da sua fala. Nós temos uma pegada ambiental muito forte. Nós somos grandes consumidores de energia e a gente precisa cuidar para tentar diminuir o consumo de energia, embora a matriz da energia elétrica no Brasil seja uma matriz limpa e cada vez mais limpa. Quando nós ligamos os nossos geradores, a gente consome uma grande quantidade de diesel. Então, é preciso que a gente mitigue esse consumo de energia como um todo, para que a gente não seja obrigado a consumir a energia limpa e a energia de matriz pior. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Nós somos grandes consumidores de água, como o Guilherme disse. E, na medida do possível, é preciso diminuir o consumo e tratar aquela água que possa ser tratada localmente e reusada localmente. Não o que a gente chama de água marrom, mas uma água menos contaminada, aquela que vem como fruto dos chuveiros ou do resfriamento, né, que a gente faz através do ar-condicionado. Né? A terceira coisa que acontece é que a gente produz muito resíduo. E a gente produz resíduo de alto impacto ambiental, que é plástico, como disse o Guilherme. E a gente precisa mudar a nossa forma de comprar insumos, na medida do possível, para minimizar a produção, né, o resíduo embalagens. Então, tudo aquilo que a gente puder comprar com menos embalagens de plástico e processar localmente é de vantagem do que a gente comprar cada uma das coisas que a gente compra embalada em plástico e produzindo alto resíduo de plástico. Isso é fundamental e a gente tem que ter atenção, né, a esse componente. Os resíduos orgânicos, que também os hospitais produzem em altíssima quantidade, porque toda a para de produção de refeições e as refeições que voltam dos quartos de pacientes, e mesmo as refeições dos nossos colaboradores, acabam gerando uma quantidade de lixo orgânico altíssimo. A gente tem que minimizar e aí compostar, porque o jeito certo de lidar com resíduos orgânicos é não misturar no descarte com todos os outros, mas separar e compostar. Isso é fundamental. Tem mais uma série de coisas. Nós somos muito intensivos em pessoas. Então, tudo que a gente possa produzir de educação em relação às mudanças climáticas com os nossos colaboradores, para que eles reproduzam isso nas suas comunidades, também é muito importante. Tudo que a gente possa fazer para incentivar o transporte coletivo e não individual também é muito importante. Então, tem uma série de medidas. E eu diria, para terminar, de uma forma global, nós temos, junto aos nossos conselhos, o comitê de pessoas, o comitê de estratégia, o comitê de compliance, e eu acho que já chegou a hora, Diogo, de a gente criar o comitê de ambiente dentro dos nossos conselhos. Ele tem essa importância do nível de governança, e a gente precisa prestar atenção disso de uma forma diferente, tanto pelo impacto que nós causamos, quanto na construção da matriz risco-probabilidade de continuidade de negócios através das mudanças climáticas. Eu acho que é fundamental centralizar essa preocupação e aí, a partir daí, compartilhar práticas com os outros prestadores de serviços de saúde, com os outros hospitais, talvez através da ANAP. Eu agradeço o teu convite. Eu tinha assumido um outro compromisso a partir das 11h30, que era a hora de término do nosso painel. Então, eu queria pedir desculpas para vocês, para não afetar também as pessoas envolvidas no outro compromisso.
e sair do painel. Fique tranquilo. Muito obrigado pela sua contribuição e, com certeza, dicas valiosas, sugestões valiosas aqui para a gente. Um abraço. Um abraço. Evandro, não poderia deixar de te perguntar sobre... Só colocar o Evandro na tela, por favor. Não queria deixar... Não tem como não começar a conversa contigo perguntando como é que foi a vida de vocês aí em Porto Alegre, apesar de não terem sido afetados fisicamente ali pela enchente, com certeza foram afetados de diversas outras formas, equipe, força de trabalho de vocês, atuar ali realmente no contingenciamento, no atendimento a pessoas afetadas pela enchente. Eu imagino que até hoje vocês devem tratar algumas consequências desse evento adverso, desse evento extremo. Eu queria que você trouxesse um pouco de como é que foi a experiência e quais as principais lições aprendidas aí. Ok, Diogo, mais uma vez bom dia, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com duas lideranças que são inspiradoras para a gente, né? Eu, como gestor, tenho realmente na figura do Dr. Guilherme e do Dr. Paulo modelos de inspiração dentro da gestão de saúde no Brasil hoje. Então, para mim, realmente é um motivo de orgulho e de honra estar com eles aqui nesse painel. Bom, conforme a irmã Marilida havia comentado no painel anterior, foi um momento totalmente atípico, inesperado e extremo. Nós nunca havíamos vivido, a nossa geração nunca havia vivido nada parecido aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Foram tempos muito difíceis, mesmo não sendo atingidos diretamente, como foi o caso do Hospital Mãe de Deus, que fica mais próximo do rio. Nós estamos numa condição topográfica um pouco mais elevada em relação ao rio, apesar de estarmos próximos também. Não fomos atingidos diretamente pela água, mas fomos fortemente impactados por tudo que ela ocasionou. Nós, durante 17 dias, ficamos sem abastecimento regular de água potável das estações de tratamento da cidade. 17 dias sendo atendidos com caminhões-pipa, tendo uma ocupação superior a 90% naquele momento, e atendendo muitos pacientes vindos de outros hospitais. Uma situação bastante complexa, porque a água passa a ser um insumo de suma importância, assim como a energia elétrica, por exemplo. Então, os caminhões-pipa faziam manobras muito arriscadas aqui no nosso entorno. Durante o período todo de parada da estação de tratamento de água, foram mais de 200 caminhões-pipa manobrando e nos abastecendo. Só que o risco de desabastecimento, mesmo com os caminhões-pipa, era muito alto, porque conforme a Defesa Civil ia evacuando as áreas alagadas e criando abrigos de apoio na retaguarda da cidade, mais era necessário água potável também para esses abrigos, e os caminhões-pipa começaram a rarear. Então, nós estabelecemos dentro da minha área de infraestrutura um projeto de reativação de um poço artesiano que nós tínhamos aqui na época para somente água de serviço, água de jardinagem, de descarga de vasos sanitários, e junto com a Companhia Estadual de Abastecimento de Água e com o Departamento Municipal de Abastecimento de Água, nós desenvolvemos internamente uma estação de tratamento de água, fazendo filtragem e cloração adequada da água, com laudo diário desses órgãos, tornando essa água potável e fazendo com que essa água entrasse, então, em nossos reservatórios, o que foi a nossa salvaguarda durante esse período. No final da crise, quando retomamos o abastecimento regular de abastecimento de água potável, o nosso saldo foi de 30% da água que consumimos oriunda dessa estação interna de tratamento. Então, eu diria que o preparo que a gente teve, nós temos um comitê de crise já instaurado já há bastante tempo aqui no hospital, e já no segundo dia de calamidade ele foi ativado e passou ele ser o piloto do nosso hospital, tendo a chancela do nosso presidente e do nosso CEO. Todas as decisões tomadas de manhã cedo por esse comitê balizaram o norte da instituição durante aquele momento. Eu acho que esse é um ponto de aprendizado que vale para a gente comentar como uma receita interessante para outras instituições, termos um comitê de crise instaurado, multidisciplinar, com todas as áreas participando, sendo ele, naquele momento de calamidade, o vetor de direção da nossa instituição. Então, foram tempos difíceis, foram tempos de crise, mas eu diria que muito do que a gente sobreviveu aqui, de uma maneira que nós mantivemos a operação intacta durante aquele período todo, tem a ver realmente com planejamento.
E a questão ambiental aqui para a gente é uma questão que ela é muito importante, ela é muito cara para a gente, ela se confunde com o DNA da instituição, que está prestes a completar seu centenário daqui a 2 anos. Então, nosso projeto ambiental é um projeto maduro, com mais de 12 anos de estruturação. Há 11 anos eu lidero essa pauta e a gente trata isso não como uma moda, Diogo e Dr. Guilherme, não como mais uma onda a ser surfada, levamos isso como algo muito a sério, ele faz parte do nosso mapa estratégico, inclusive, ele está dentro do nosso mapa, ele é um dos propósitos genuínos da nossa instituição, nós não nos omitimos em ficar sofrendo e dizendo que os grandes poluentes do mundo são Estados Unidos e China. Não, a gente está fazendo a nossa parte. Mesmo que seja uma parte pequena, uma parte que dentro de um todo global, a nossa parte nós não vamos nos furtar de fazer. Eu acho que o painel ele fala um pouquinho também do papel do gestor, do papel do executivo em saúde nessa liderança. Assim como tudo em liderança de saúde, eu vejo que na questão ambiental a liderança também é dar exemplo. E a gente tenta ser exemplo para o nosso colaborador, para o nosso meio, para a nossa sociedade e para todo mundo. O Dr. Paulo comentava agora há pouco na fala dele sobre ações que são fundamentais, e são realmente. Nós temos, por exemplo, o nosso inventário de gás de efeito estufa sendo realizado desde 2020. Nós somos o primeiro hospital fora de São Paulo a realizar isso. E nós já temos um plano de ação ancorado nos 3 escopos, escopo 1, 2 e 3, para até 2027 nós nos apresentarmos como uma instituição de carbono neutro. Então, essa é a nossa parte, essa é a nossa parcela do todo para realmente a gente mitigar esse caminho bem pouco virtuoso que a gente está trilhando de destruirmos o nosso ecossistema. O ano passado, nós tivemos aqui a palestra do cientista Carlos Nobre, uma referência em eventos climáticos no Brasil. Foi comentado também o nome dele algum painel atrás. E ele foi muito taxativo e muito alarmante no sentido de dizer que, seguindo como estamos, e falando em Rio Grande do Sul, nós estávamos no ano daquela calamidade, ele falou para a gente depois da calamidade, seguindo como estamos, as chances do estado do Rio Grande do Sul se tornar um lugar inabitável em poucas décadas é muito grande. Então, o nosso compromisso tem que ser um compromisso diferente. Falou-se agora há pouco, né? Compostagem de resíduo orgânico. Imagina um hospital como o nosso, de 505 leitos, com mais de 15 mil pessoas circulando aqui dentro, com produção de alimentos para pacientes, para visitantes, para colaboradores, o que sobra de resíduo orgânico? Esse resíduo orgânico, desde 2017, o ano que nós criamos uma central interna de tratamento de resíduos, ele não vai mais para o aterro sanitário. O nosso resíduo orgânico ele é 100% compostado e ele serve de adubo para o nosso bosque, que alguns conhecem, é um bosque preservado dentro do centro de Porto Alegre, são mais de 3 mil metros quadrados de área verde, então nossa compostagem é destinada para esse bosque. Toda a economia circular do nosso resíduo de papel e de plástico, desde 2017 também, através dessa central de transformação de resíduos, ele não vai mais para fora do hospital. Ele é todo reciclado e transformado via um parceiro na indústria em sacos de lixo e papel higiênico para áreas de circulação e áreas administrativas. Então, desde 2017, nós também não compramos mais papel higiênico nem saco plástico aqui. Ele é todo oriundo dessa economia circular. Então, a nossa parte ela tem que ser feita. O nosso quinhão ele tem que ser feito. Esse é o meu papel. Esse é o papel do gestor. De servir como exemplo, de dar exemplo, de buscar investimentos. E a gente sabe, na lógica de hospitais como os nossos, que o core da nossa instituição é a área médico-assistencial, são os novos equipamentos, novas tecnologias, a inovação. E muitas vezes a gente concorre no momento de investimento com essas áreas que são as áreas core. Mas a gente tem que seguir tentando, tem que seguir buscando. A própria Central de Resíduos, em 2017, teve um investimento muito importante, que nós investimos e pouco tempo depois ele já foi pago. Então, esse é o papel do gestor. É o papel de realmente ser quase que inconsequente na tentativa de bater na porta, de pedir investimento para garantir que estejamos prontos em eventos, por exemplo, como foram esses do ano passado. Então, foi um momento difícil, foi um momento traumático, que, como o Diogo bem comentou, até hoje a gente sofre as consequências dele, mas eu diria que pela organização que a gente teve, pelo planejamento que a gente teve, por tratar essa questão de uma forma bastante séria e já com bastante tempo,
nós tínhamos um mínimo preparo para isso. Se vocês pensarem no seguinte, todo o abastecimento de gases medicinais, por exemplo, dos hospitais de Porto Alegre, ele ocorre essencialmente por uma planta industrial de um grande provedor de gases medicinais que fica na cidade vizinha de Sapucaia. Durante esses 17 dias de inundação, Porto Alegre ficou somente com um acesso rodoviário, e esses caminhões não chegavam mais em Porto Alegre. Naquele momento, então, nós negociamos com esse fornecedor que ele estabelecesse dentro do nosso hospital a base dele de distribuição da cidade. Então, toda a distribuição de cilindros de oxigênio foi feita a partir do estacionamento do Hospital Moinhos de Vento, que foi uma base da indústria. Então, atitude colaborativa, atitude de parceria, que a gente tem que buscar com todos os stakeholders do processo. Eu não sei se era mais ou menos por aí a pergunta, Diogo, mas eu tentei englobar um pouco do que a gente sofreu, um pouco do que a gente já desenvolveu e um pouco do que a gente pensa realmente nesse tema. Pensa de uma forma séria, de uma forma estruturada e de uma forma core também. Porque seguindo como estamos, o resultado vai ser muito trágico. E os cientistas estão aí, eles estão aí para comentar. A nossa jornada de descarbonização, por exemplo, ela prevê inclusive reflorestamento. Nós temos um projeto hoje em andamento no Hospital Moinhos de Vento, onde para cada parto que acontece na nossa maternidade, a gente planta uma árvore. E não são poucos partos. Todo mês, 350 crianças nascem aqui no hospital. Em 5 anos, nós queremos reflorestar em 20 mil árvores uma área nativa aqui próxima da nossa cidade. Então, é uma pegada ambiental envolvida em tudo. Envolvido na medicina, envolvido na assistência, envolvido, obviamente, numa questão institucional. Excelente, Evandro. Eu acho que é isso mesmo. Você trouxe para a gente aí as lições aprendidas com o evento do ano passado, mas também o que já vinha sendo trabalhado, o que já vinha sendo uma agenda relevante no dia a dia de vocês. Queria dizer que para mim é um privilégio muito grande estar moderando esse painel com 2 profissionais que eu respeito muito, que fazem parte de instituições que eu respeito muito. O Einstein conheço profundamente, o hospital e as pessoas também, o Hospital Moinhos de Vento, tive a oportunidade, o privilégio de conhecer mais a fundo as pessoas recentemente, e até visitei o hospital em fevereiro, fiquei muito impressionado com o que vi, com a maturidade, com realmente a força da agenda de gestão que esses hospitais têm. E são hospitais que emanam conhecimento, e eu não digo isso, não é uma força de expressão, são hospitais que, por serem hospitais PROAD, tem uma agenda muito forte realmente de levar para outros hospitais do Brasil esse conhecimento produzido, esse conhecimento cultivado ao longo de décadas, aí, muito em breve, século, né? No Hospital Moinhos de Vento, as suas agendas internas. Então, eu queria, para finalizar, fazer uma pergunta sobre, nessa agenda PROAD, nessa agenda de levar conhecimento para outras instituições, que na grande maioria das vezes estão ali em estágios anteriores e precisam de apoio realmente para estruturar agendas de gestão, agenda de ter impacto positivo nas diversas linhas, assistencial, administrativo, nessa agenda clima, nessa agenda impacto ambiental. Eu acho que ninguém é melhor do que os senhores para falar sobre o que tem mais saída, o que tem mais impacto nos hospitais para os quais vocês apoiam, prestam consultoria, no sentido de levar conhecimento, porque sabendo que eu imagino que esses temas sejam os prioritários, no sentido de ser as frutas baixas na árvore, serem os quick wins, usando a expressão em inglês, do que a gente consegue fazer com um mínimo de esforço, ter o maior impacto possível em instituições que vocês apoiam nesse amadurecer da gestão, nesse tema de impacto ambiental. Primeiro, Dr. Guilherme, por favor. Diogo, é interessante essa discussão, né? Eu acho que nós mostramos aqui o que a gente tem feito no Einstein, nas unidades privadas aqui da instituição, mas todo o monitoramento que nós fazemos aqui do impacto das nossas operações sobre o meio ambiente, nós também estamos levando para as unidades públicas que nós fazemos a gestão, né? E a ideia é olhar o impacto em cada uma das unidades.
inclusive criando algumas métricas que são interessantes, assim, qual é realmente o impacto por atendimento. Então, hoje eu sei quanto que eu consumo de energia, quanto que eu consumo de água, quanto que eu gero de gás de efeito estufa para cada atendimento que eu realizo em cada uma das minhas unidades, né? E isso é legal porque cria uma competição saudável, né? De quem consegue atender com a menor pegada ambiental, né? E aí a gente vai atrás daquelas unidades que têm o melhor resultado, o que ela está fazendo de diferente que a gente pode levar para as outras unidades. E, de novo, a gente olha isso sem fazer uma distinção entre as unidades públicas e as unidades privadas. Um outro ponto interessante é que nós conseguimos levar para dentro do programa PROAD SUS projetos agora olhando especificamente clima e saúde, né? Então, nesse ano de 25, nós começamos, o Einstein começou dois projetos importantes, né? Um olhando o impacto de mudanças climáticas na saúde de populações vulneráveis, né? Então, nós estamos identificando aquelas populações no Brasil que têm a maior vulnerabilidade de ter a sua condição de saúde agravada pelas mudanças climáticas, né? E essa foi uma encomenda do Ministério da Saúde. Um outro projeto é um projeto olhando meio ambiente e saúde do indígena, né? É um projeto que, inclusive, o Estado do Pará vai ser contemplado, né? Então, como é que os indicadores de qualidade de água, de contaminação do solo, de poluição atmosférica interferem especificamente na saúde dos povos indígenas, né? Então, eu acho que existe essa preocupação cada vez maior aqui dentro do Ministério da Saúde também, e poder contribuir com essa discussão através do PROAD, para nós aqui do Einstein é um grande privilégio. Doutor Evandro. Bem, Diogo, a nossa lógica de aplicação dos nossos recursos de filantropia é uma lógica 100% PROAD. Nós não temos aqui a contratação de serviços de hospitais públicos, e a gente, então, faz toda a nossa contrapartida de filantropia realmente em cima dos projetos do PROAD. O que nós estamos nos preparando e já desenhando de maneira muito, muito forte e com uma boa expectativa é de, para o próximo triênio, apresentarmos para a submissão do Ministério realmente um projeto de gestão sustentável hospitalar, de um ambiente mais regrado, de apresentarmos um projeto que possa ser aplicável em unidades SUS pelo Brasil inteiro, resgatando, então, que a nossa prática é em cima de projetos do PROAD, em cima dos 26 estados da Federação, mais Distrito Federal. Então, a gente está trabalhando de maneira com muito cuidado, montar esse projeto para, no próximo ciclo de aprovações de projetos do triênio, nós levarmos à apreciação do Ministério um grande projeto de gestão ambiental hospitalar que possa trazer frutos, trazer resultados para os hospitais SUS no Brasil, né? Dentro de uma lógica de hospitais privados, nós temos um segmento de consultoria dentro do Hospital Moinhos de Vento, onde, obviamente, isso é apresentado para hospitais privados no Brasil inteiro numa lógica de produto. A gente praticamente replica, então, esse aprendizado que a gente vem tendo nesse projeto de mais de 10 anos, um projeto de 12 anos de gestão ambiental, numa lógica de consultoria, uma consultoria modular que pode ser sugerida aos hospitais privados no Brasil, como um processo de ativação daquilo que a gente aprendeu e desenvolve dentro do segmento ambiental, como boas práticas, estabelecimento de políticas, regramento, até mesmo indicação de investimentos, dentro de uma lógica de consultoria.
Mas é importante comentar também que o Hospital Moinhos de Vento tem o seu braço social para o atendimento da nossa sociedade e do nosso entorno, que é o nosso Instituto Moinhos, que foi de grande relevância durante o período das enchentes do ano passado. Ele realmente tomou a frente dessa questão social no aspecto de apoio e auxílio às vítimas, fazendo também um trabalho interno, porque boa parte dos nossos colaboradores também foram atingidos, também foram afetados. Nós temos hoje 4.700 colaboradores diretos dentro do Hospital Moinhos de Vento e 415 colaboradores no ano passado ou perderam parcialmente ou perderam tudo que possuíam. Então, um número bastante elevado de pessoas. Então, nós também fizemos, via Instituto Moinhos, esse trabalho de apoio como vítimas, né? Mesmo colaboradores também vítimas daquela tragédia, e todo o entorno de populações muito carentes que nós temos aqui próximas do hospital, que também, através das nossas campanhas, através das nossas ações via Instituto Moinhos, nós colocamos realmente um pouco de consolo, um pouco de carinho para essas pessoas com as campanhas que a gente acabou fazendo. A lógica do ESG, ela se fecha realmente no conceito de governança, onde o hospital entende que isso está dentro do propósito dele, de cuidar de pessoas, que está no mapa estratégico, um propósito social, de ter o nosso braço para fora dos nossos muros, chegando até as comunidades do nosso entorno e que são carentes, um link e uma colaboração completa com a sociedade, e o ambiental, nessa lógica de um projeto bastante maduro, que a gente já tem resultados muito bacanas e muito interessantes acontecendo, reconhecido regional e nacionalmente com tudo aquilo que a gente faz, a lógica da transformação de resíduos, que a gente chama aqui de reciclagem transformadora, porque ela transforma não somente o resíduo, Diogo, ela transforma vidas. Porque essa equipe que toca essa unidade de transformação de resíduos era uma equipe que não existia dentro do hospital, ela foi toda contratada externamente e contratada justamente em comunidades carentes que estão aqui próximo, que trabalhavam também com resíduos, com coleta de resíduos na rua, e hoje estão nos ajudando dentro de todos os pré-requisitos de um colaborador, assim como eu tenho, eles também têm. Então, uma questão social muito forte nessa reciclagem transformadora. Toda a jornada de descarbonização que a gente está trilhando. Então, o ESG realmente completo na veia, não somente como uma moda, mais uma vez eu reforço isso, e sim como uma crença que a gente tem e uma preocupação muito grande. E eu saúdo mais uma vez esse tipo de evento que a ANAP está proporcionando, visando já a nossa COP30 em novembro, porque se a gente não fizer a nossa parte, o nosso pedaço, nossa pequena ação, e esperar realmente que o mundo resolva as coisas por nós, nada vai acontecer. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, o seu pedaço, para que no todo realmente a gente tenha um desfecho melhor. Porque no caminho que a gente está num caminho bastante preocupante. Excelente, Evandro. Fica uma grande expectativa desse produto de consultoria para os hospitais através de PROAD venha para a rua nesse triênio e tenha um impacto muito positivo no nosso setor. Pessoal, essa é a minha última fala aqui no evento. Eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para a Evelyn, para agradecer primeiramente o Evandro, o doutor Guilherme, o doutor Paulo, que compartilharam esse momento aqui, esse painel comigo. Também queria agradecer a ANAP, na figura do Brito, a CN Saúde, na figura do Breno, que nos apoiaram. Trabalhamos em conjunto, na verdade, para botar esse evento de pé, toda a equipe aí de suporte dessas duas organizações. Agradecer também todos os painelistas por contribuições tão relevantes aqui no nosso painel. Não está acabando ainda não, tá? Só estou me despedindo, que é a minha última fala. A gente ainda vai ter o painel a seguir, moderado pela Evelyn. E também, por último, agradecer todos os nossos espectadores que, enfim, demonstraram interesse realmente de estar com a gente discutindo esse tema, que realmente seja uma agenda cada vez mais presente no nosso dia a dia, uma preocupação com longo prazo, né? É muito importante a gente ter atuações cada vez mais impactantes em preservar aí o futuro do nosso planeta e ainda mais partindo do pressuposto que a nossa indústria tem sim um impacto acima da média em consumo de água, em consumo de energia e geração de resíduos, tá bom? Muito obrigado a todos. Evelyn, passo a bola para ti. Próximo painel que ela vai moderar. Diversos
profissionais aí que vão trazer exemplos muito práticos sobre a reação, sobre a atuação na agenda climática.